A paz, irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Hoje, nessa quarta-feira, dia 18, a gente está aqui para compartilhar um pouco das bênçãos de Deus para a sua vida na nossa live 828. Vai chamando várias pessoas aí para a gente estar junto, em nome de Jesus. Alessandra, Deus abençoe sua vida, sei a sua família linda. Amém, Alain, glória a Deus. Deus abençoe muito esse tempo de crescimento, tempo de ensino, né? Tempo de entendimento e é interessante a gente abrir o coração para aquilo que Deus tem para nós. Isso aí, a Bíblia fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e é muito importante a gente parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor esse tempo, né? Que seja um tempo abençoado, tempo de muita paz, de muita revelação de Deus para nós. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e juntos, meu Deus, crescermos na graça e no conhecimento que há somente em Ti. Abençoa as nossas vidas, as nossas mentes, que nossos corações estejam abertos ao Senhor para receber o melhor de Deus na nossa vida. Pai, eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que vão assistir esse tempo junto, que aqueles, Deus, que vão assistir depois e os que serão de alguma maneira tocados pela Tua palavra, que eles sejam abençoados. Ministra, Senhor, por nós, ministra em nós, ministra nas nossas vidas, que nesse tempo onde o caos mundial está instalado, Senhor, o Teu Espírito de Deus derrame paz sobre nossas vidas, trazendo sempre o direcionamento certo, a certeza de que todas as coisas estão no Teu controle. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Monique, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Juliana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É muito bom demais ter meus irmãos aqui, né? Isso é um presente de Deus e eu quero que você receba aí no seu coração, no seu na sua, vamos dizer assim, na sua casa, tudo de bom que Deus tem para a sua vida. Gente, nossa live é a live 828 e essa live ela tem um significado porque ela está ligada lá em Romanos 8:28. Ju, que Deus abençoe sua vida, você é um presente de Deus. Amém, muito obrigado. Romanos capítulo de número 8, verso de número 28. Diz assim, ó, vamos ler aqui, que eu tenho certeza de que você vai gostar do texto, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você lê essa frase, né, tudo vai cooperar para o meu bem, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas contribuem para o meu bem, há uma facilidade muito grande de entender isso como uma palavra que vai massagear o teu ego, uma palavra que é como se Deus estivesse dizendo que Ele vai te levar sempre para um lugar de conforto, um lugar de descanso, de tranquilidade. Essa imagem que está sendo gerada por essa palavra, essa imagem, criando assim meio que um mundo perfeito, sabe? Todo mundo de mão dada, cantando aquela música assim de que vai ficar um mar de rosa. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não tem compromisso nenhum com esse tipo de mentalidade. Não é isso que Ele está querendo dizer. Não está querendo falar nada disso, desse mundo aí, tudo azul e branco, a coisa assim perfeita, não. Ele está falando relacionado ao propósito dele. Está te levando a entender o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. As coisas cooperam, as coisas me impulsionam, as coisas me direcionam para o propósito de Deus. E muitas vezes, para Deus me levar para esse propósito, Deus ele vai
Ele vai te tirar dessa zona de acomodação, ele vai gerar muita coisa que talvez você não identifique que seja um bem momentâneo, mas é um bem necessário para a sua vida, sabe? Não tem ligação com aquela questão de dizer, não, a minha vida é feliz com Jesus porque o meu status financeiro, as minhas conquistas pessoais, elas estão assim, de vento em polpa. Isso não define felicidade. Segundo a palavra, isso não é definição de felicidade. Essa mentalidade aí de alcançar esse status ou coisa assim, é que você está acima da média ou coisa, isso é uma mentalidade secular, uma mentalidade mundana, não é a mentalidade do Senhor. A mentalidade do Senhor é o seguinte, que isso tudo vem como resultado. É o resultado de ter a abundância, de ter o descanso em Deus, de saber que em Deus Ele vai cuidar de você e vai te dar o necessário. Deus ele não vai te colocar num ponto, o próprio Salomão diz isso, não me dá o insuficiente para eu duvidar de ti e nem me dá o excesso para eu esquecer de ti. Me dá, Senhor, o suficiente. Me dá o suficiente. Andar nessa harmonia com os propósitos de Deus, andar em harmonia com os projetos de Deus, esses projetos, esses propósitos vão te trazer o resultado que vai te deixar muito bem. Daisy, seja muito bem-vinda, abençoada, mais que vencedora. A palavra lá, nessa palavra no original, esse bem, aí, ela significa que Deus ele vai alinhar você, vai alinhar cada detalhe da sua vida com o propósito dele. Cada detalhe. Vai pegar a tua história, imagina a sua história e tem história na sua vida que você vai dizer assim, eu preferiria apagar isso. Ficaria muito feliz se eu pudesse deletar isso. Deus não vai deletar nada. Ele vai transformar isso aí em algo útil e maravilhosamente usado para o reino dele. Todos os teus fracassos, todas as derrotas, as marcas do passado, todos os danos, todo o prejuízo, tudo isso, todas as coisas cooperam, elas somam, elas têm um significado. Esse quebra-cabeça, essa peça solta, talvez ela não vá significar muito, mas ela faz parte de um projeto muito maior, para o bem do seu propósito. É esse propósito aí. E esse momento que você passou, que te deixou mais forte, te deixou mais preparado e te levou para o próximo nível. E a gente pode falar da vida de uma pessoa que eu admiro muito, é o próprio Davi. Davi foi um cara incrível. Davi ele tem uma história diferenciada. Um homem que Deus usou tremendamente. Mas a história de Davi, como que era, né? Você vê na biografia de Davi que você não conhece a mãe dele. Não aparece lá na genealogia dele. Quem foi a mãe de Davi? Por quê? Por que não aparece? Até que o próprio Salmo diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Essa história de Davi mostra aí uma questão que o pai de Davi, o Jessé, tentaram esconder, que o Davi era fruto desse adultério, dessa falha aí na vida do Jessé. Tanto que o Jessé, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o filho de Jessé, que seria o rei de Israel, ele apresenta todos os seus filhos, mas ele não fala de Davi. É aí que Samuel, sem entender muito aquilo ali, Deus fala, não, ele está aí, chama ele. E aí ele fala, nós não vamos sentar à mesa enquanto não venha o rei. E onde estava Davi? Davi estava lá atrás, atrás das malhadas. Milena, seja bem-vinda, que Deus abençoe muito sua vida. E aí você para pensar, qual é o pai, qual é a mãe, qual é a família que pega um filho e coloca esse filho para trabalhar no lugar onde tem leão, onde tem urso. Qual é o pai que pegaria seu filho e colocaria para um lugar onde ali ele fosse praticamente assassinado? Por que o Jessé fez isso? Por que o Jessé colocou isso? Por que ele não pegou como fez com os outros filhos? Não é interessante? Porque havia um interesse do Jessé em que
o Davi ele fosse arriscado do mapa, desaparecesse, sumisse. Eu não tenho interesse com esse camarada, eu quero que ele, de preferência, nem apareça aqui. Só que, apesar do Jessé ter esse propósito na vida do Davi, o propósito de Deus era outro. E é interessante, né? Você vê que ele conversa com o Saul e ele diz que ele matou o leão com uma pedrada lá, com uma funda, e tomou a ovelha das garras do leão. Agora imagina a habilidade, o desenvolvimento, o treinamento que o Davi não teve naquele momento, naquele lugar hostil, naquele lugar difícil, naquele lugar de dificuldade, com uma funda, lutando com um bicho daquele como é, e ágil como é um leão ou como é um urso. E foram esses dois aí os professores que levaram o Davi a ser o herói que tinha a habilidade a ponto de desafiar o gigante. É óbvio que ele não confiava em si apenas, ele confiava no Deus de Israel. Por isso que a história, não diminua a sua história, não diminua seus erros. O que passou, passou, mas pega isso aí e usa como ferramenta no reino de Deus. Usa como ferramenta na obra do Senhor. Talvez se você estivesse de fora, olhando para a história de Davi, você poderia dizer assim: esse rapaz é um rapaz que não vai ter muito sucesso. Ele não vai chegar em lugar nenhum. Olha que confusão, olha que situação ele está, né? Um cara esquecido, mas esquecido por quem? Esquecido por homens, esquecido pelos seus irmãos, menosprezado pelos seus irmãos, esquecido pelo pai, mas não por Deus. E aí é que está. O teu caminho e a tua vida entregue nas mãos do Senhor, ele pega tudo isso e ele transforma em uma fonte tremenda de unção, de vida, de cura, de bênção para essa geração. É o propósito que Deus tem na tua vida. Daí o Paulo fala: todas as coisas elas cooperam para esse propósito, elas te levam para esse propósito. Pega você e diz o seguinte: isso aqui vai ser útil para mim. E aí você tem a história de um Davi, de um garotinho qualquer, a um herói nacional, um homem de Deus, um homem que expandiu o território de Israel, um homem que tinha na sua genealogia, veio na sua descendência o próprio Messias. Sabe, irmãos, o propósito de Deus não está ligado ao superficial, ao passageiro. Ele é eterno. Nós somos passageiros e a nossa mentalidade ela é levada a observar aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. Nos prendemos a coisas pequenas e passageiras. E Deus ele não está limitado nesse nosso tempo. Ele vai muito mais. Ele vê o eterno. Ele vê a tua vida lá no futuro. Se o teu foco está aqui no passageiro, no efêmero, naquilo que perde, você vai ficar dependente disso. E Deus ele não tem essa intenção de te levar para coisa que é passageira. O propósito dele é eterno. Deus está olhando para o eterno. Deus quer que esse teu propósito ecoe na eternidade. E de que maneira vai ecoar na eternidade? Levando vidas, levando pessoas a conhecer a Deus, trazendo pessoas a ter um encontro com Ele através da sua vida. Esse bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem aí é o propósito de Deus, é o eterno. As coisas, quando elas não têm esse propósito, elas se perdem. Elas perdem o caminho, elas perdem o foco, elas cansam, elas perdem a beleza. Eu conheci um camarada que ele tinha comprado um carro, e era o sonho dele comprar aquele carro. E ele comprou o carro e bateu foto do carro e andava no carro e mostrava o carro e tal. Passados assim um ano ou ano e meio, coisa assim, não mais do que isso, aquele carro já estava sendo motivo de reclamação, já não era mais o mesmo, já não era melhor, já queria outro. Porque é assim que a mentalidade do efêmero, do passageiro, do que não tem valor funciona. Mas a nossa visão não está aqui, a nossa visão está lá no céu, nosso projeto está lá no céu, lá no reino de Deus. E tudo isso que está sendo construído tem que ser levado, tem que te impulsionar, tem que ser um fogo dentro de você para cumprir todo o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para você, todas as coisas elas cooperam. Se você olhar e ver assim, rapaz, mas eu não tem sentido
isso que eu passei não tem sentido para quem? Não tem sentido para você, mas Deus sabe. Deus conhece o amanhã e você não conhece o amanhã. Você não sabe o que vem pela frente. Ele sabe. E é exatamente por depender dele, por estar na vontade dele, por andar com ele, que eu vou entender o seguinte: Senhor, eu dependo de você, eu preciso de você, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua direção para a minha vida. O verso de Romanos 8, 28 termina dizendo o seguinte: para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o seu propósito. Quer estar bem? Quer ficar bem? Anda no propósito profético de Deus. Anda no propósito de Deus. Você não vai ser pego de surpresa por nada. Você não vai ficar assustado com o que está vindo por aí. E eu posso te dizer que o próprio Paulo, a gente já tinha falado disso antes, que os últimos dias serão dias difíceis, dias desafiadores, dias de confusão. A maior estratégia do diabo não é nem destruir você, é confundir você. Imagina você confuso, você sem direção, você sem saber para onde ir, você sem saber o que é o certo e o que é o errado. E aqueles que andam com Deus, e o livro de Provérbios, eu te convido para você acrescentar mais um livro na sua leitura diária, o livro de Provérbios. Provérbios lá no capítulo 18, Provérbios 19, leia Provérbios todo dia, faça da Bíblia esse alimento diário que te guia, para você poder lidar com esses desafios hoje. Inclusive ontem eu havia passado um dever de casa para todo mundo ler Daniel. Quem leu o livro de Daniel, aí, o livro de Daniel é um livro pequeno, pelo menos 2 ou 3 capítulos, ou um capítulo, ou pelo menos abriu o livro de Daniel, um versículo, ou pelo menos pegou lá a Bíblia, né? Já que não deu para ler o Daniel, pegou a Bíblia e mudou de lugar. Quem teve esse contato, quem leu o livro de Daniel, escreve um amém para mim aí, para eu ver como é que você está, se você está acompanhando aqui. Cadê? Amém, isso. Se você não leu, lê hoje, aproveite e dá uma lida hoje, livro do profeta Daniel, leia também Provérbios hoje, Provérbios no capítulo 18, dá uma lida. Entenda bem, nesses últimos dias, se tem uma coisa que vai ser muito importante se focar, se chama tempo. As tuas prioridades, elas têm que ser muito bem focadas e não as tuas urgências. A vida vai se tornando num ritmo, e o próprio Jesus disse: olha, eu vou vir na hora em que não penseis. Não é que você não vai deixar de pensar no céu ou nas coisas de Deus, mas são tantas coisas, são tantos desafios, o tempo é tão curto, são tantas pequenas coisas que vão preenchendo o teu tempo, que de repente você se depara e vê: meu Deus, hoje é uma quarta-feira, dia 18 de outubro, daqui a um mês nós já estamos em novembro, e daqui a 2 meses nós já estamos preparando para a festa de Natal. Gente, que isso? A Bíblia diz isso, que os dias serão abreviados. E esse tempo vai passando numa velocidade, numa rapidez, e você se depara com o que você tem feito, qual o propósito na tua vida. Não sei, eu não estou entendendo, eu tô vendo o que Deus vai fazer, como que vai ser. Deus, ele vai te direcionar através dessa intimidade com Ele, da leitura da palavra, através da oração. E são hábitos que têm que ser diários. A minha leitura bíblica eu aconselho você ler pelo menos 4 capítulos por dia. Leia 4 capítulos por dia. Não deu para ler 4, lê 2. Não deu para ler 1. Não deu para ler um capítulo, lê um versículo. Mas não para de ler. Se alimenta dessa palavra, ela vai direcionar você. E nesse tempo que a gente vive, tem uma coisa interessante, tem um alerta. Não sei se você sabe disso. Tem um alerta surgindo por aí. Use Bíblia de papel. É essa Bíblia mesmo. Use. Guarde sua Bíblia. Tenha Bíblia. Leia a Bíblia. Porque vai chegar um tempo que você não vai usar isso aqui mais não.
essa liberdade que a gente tem, esse acesso que a gente tem, essa facilidade que a gente tem, essa riqueza que a gente tem hoje, essa abundância que a gente tem hoje, esse acesso que eu tenho aqui em plenas 2 horas da tarde, abrir um Instagram e compartilhar versos bíblicos com você, trazer uma interpretação bíblica sem problema nenhum, isso vai acabar. Isso mesmo você ouviu. E isso vai acabar. O mundo está se fechando para impedir essa mensagem. E se você imagina, você já tem uma geração de pessoas que não usam Bíblia. Já tem uma geração de pessoas que, além de não usar, não entendem. Interpretam a Bíblia segundo querem, segundo acham interessante. E aos poucos vão sendo contaminados por um ensinamento que não é genuíno da palavra, não busca-se no original. O que aquele texto está querendo dizer? Imagina só. Aí vem depois uma lei, uma interpretação, sei lá o que impede você de ter Bíblia, porque esse livro é um livro que, como eles estão querendo insinuar, um livro que incentiva isso, incentiva aquilo e tal. Imagina só. Por isso que eu chamo você, decore verso bíblico, leia a Bíblia. Eu ouvi um pregador falar uma vez e isso me desafiou. Mexeu comigo, mexeu mesmo. Ele falou o seguinte, olha, a Bíblia, ela é a mais pura verdade ou ela é a mais pura mentira. Ela não fica em cima do muro, hora nenhuma. Hora nenhuma você vai ver uma Bíblia imparcial. A Bíblia, ela não negocia isso. Ela revela verdades ali que somente os que vivem pela fé acreditam. Ela não é um livro de conto, não é um livro de fantasia. Ela é um livro de relacionamento com Deus. Ela confronta, ela mexe com você. Ela te constrange. A palavra de Deus te constrange. E quanto mais eu me relacionar com ela, mais eu vou fluir nisso, mais eu vou entender essa vontade de Deus. E o pregador dizia... Ou então ela é a maior mentira. E como ela é a maior mentira, ela tem que ser denunciada como mentira. Ela tem que ser falada como mentira. Ela não pode ser lida. Ela não pode ser ensinada porque ela é uma mentira. E aí é que está. A sua posição diante dela é que vai dizer que é isso. Pelo fato de me relacionar com a palavra de Deus, é que eu alinho cada circunstância da minha vida, cada detalhe da minha vida para a vontade de Deus. Cada situação, cada dor, cada sofrimento, cada decepção, cada passo que eu der, essa palavra, ela vai alinhar, ela vai dizer, é assim, ó, assim foi na vida de Abraão, assim foi a vida de José, assim foi a vida de Davi. Esse é o caminho. Não é, nós vivemos há uma geração, é muito interessante que tem uma geração que não sabe sentir dor, não sabe sentir decepção, não sabe sentir medo, insegurança. E tudo isso aí, Deus, ele vai te encaminhar para você ver claramente o teu propósito. Tudo isso aí você vai passar. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, me ajuda, eu não quero sentir isso aqui. Ele vai pegar você pela mão e vai dizer, isso aí para você sentir, você tem que sentir, você tem que crescer com isso aí. Gente, sofrimento faz a gente crescer, medo faz a gente crescer, dor faz a gente crescer. Mas crescer para quê? Para desenvolver, ter um progresso nesse amadurecimento espiritual. Paulo ele diz assim, eu não quero que vocês sejam mais meninos, levados de um lado para outro, que gente inconstante, gente, você conhece gente assim? Já viu gente assim? Que uma hora é uma bênção e posta nas redes sociais, foto e verso bíblico e louvor e não sei o que e tal, você entra nas redes sociais, essa pessoa parece até que você está no céu. Aí tempo depois entra e você vê assim uma contradição incrível, decepção e não sei o que, sei lá de onde vem, né? Tem, por exemplo, tem cantores que são pessoas que outrora tinham uma língua inspirada por Deus e abençoaram muitas pessoas, e de repente essas pessoas tem ali, não sei de onde surgiu a decisão, muda o foco completamente, muda o foco e passa agora a trazer uma vergonha para o evangelho. De onde vem isso? Eu vou te dizer de onde vem.
vem da falta do encontro com Jesus, do novo nascimento, da alimentação diária do propósito de Deus para a minha vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, passou. O velho homem, ele já morreu. A partir de agora, todas as coisas, elas vêm para mim cooperando com um propósito divino, um propósito eterno, um propósito da vontade de Deus na minha vida. Ele vai alinhar isso aí. Eu não sei se você conhece a história, né? Eu conheci a biografia de uma missionária chamada Amy Carmichael. Ela era, eu acho que ela era americana, e de uma família onde todos os irmãos dela tinham os olhos azuis e ela não tinha os olhos azuis. E ela sofria muito por não ter os olhos azuis. E ela orava pedindo a Deus que desse olhos azuis para ela. Essa história é muito interessante. E Deus nunca deu os olhos azuis para ela. E ela cria que de alguma maneira um milagre ia acontecer e ela teria esses olhos azuis. E a Amy Carmichael, ela teve um chamado missionário. E ela foi ali ser missionária na Índia. E ela cuidou de muitas crianças. E levou o nome de Jesus e o conhecimento da pessoa de Jesus para muitas e muitas crianças. E num determinado momento, alguém ali da comunidade falou para ela assim: é interessante porque você não parece em nada com os outros missionários americanos que vêm aqui, porque todos os que vêm aqui têm olhos azuis e você não tem os olhos azuis. E o fato de você não ter os olhos azuis, isso fez com que nós nos aproximássemos de você. E aí ela entendeu o porquê que Deus não deu para ela esses olhos azuis, porque que Deus não fez como ela queria que fosse, porque havia um propósito no futuro, havia uma decisão no futuro, havia uma entrega no futuro, e apesar do presente trazer uma dor, trazer uma decepção, trazer uma tristeza, talvez até uma dúvida, o diabo ali dizendo: olha, Deus não responde, cadê teu Deus? Deus estava revelando para ela um propósito muito maior. Todas as coisas, elas cooperam para esse propósito. É muito melhor você pegar o seu coração e falar: Senhor, você sabe o que faz. Nós havíamos falado sobre Jeremias, que primeiro ele fez o propósito e disse: eu te constituí como profeta das nações. Eu quero que você viva o propósito de Deus, a vontade de Deus, 100% na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos estar junto aqui, falando desse amor de Deus tremendo na sua vida. Deus abençoe sua vida. Alain, Monique, Deus abençoe Milena, a Deise, a Juliana. Deus abençoe muito, muito sua casa, sua família. Em nome de Jesus, pastor Isaías Oliveira. Amém. RCW, que Deus abençoe. Bom ter você aqui. Amanhã, 2 horas, a gente vai estar aqui de novo. Que Deus te abençoe. Vamos orar junto. Tá? Deus abençoe a nossa tarde, nossa quarta-feira. E toda essa situação que tá no mundo aí, tudo que está acontecendo aí fora, tudo isso aí, eu vou te dizer uma verdade para você guardar no seu coração: Deus está no controle. Confia no Senhor e deixa que Ele sabe o que faz. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, eu quero orar, quero abençoar meus irmãos que estão aqui comigo, recebendo essa palavra, que essa palavra cause transformação, revelação, direção, Senhor. Abençoa o trabalho, abençoa as famílias, abençoa a saúde, causas que precisam ser resolvidas, seja ela na justiça, seja pessoais. Deus, eu profetizo uma semana, um resto de semana debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua vontade. Declaro, Senhor, um tempo de avivamento. Eu repreendo todo acidente, repreendo todo mal, toda ferramenta preparada contra os meus irmãos, que seja desfeito agora, toda doença, todo ataque cardíaco, todo câncer, toda leucemia, toda maldição, tudo, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro paz
Declaro prosperidade, abundância, alegria do Senhor em cada casa dos meus irmãos. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias e nos dando cada vez mais de Ti. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.